beleza? Estamos online. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um Giro da Semana. É igual o Lucas quase que não sai. O Giro da Semana de coisas populares aqui no canal. Sempre tocando coisas novas que o Lucas traz aqui pra gente conversar. Só que hoje vai ser, desculpa a expressão do trocadilho, querido convidado, mas inevitavelmente isso ficou percorrendo a minha cabeça, pois hoje vai ser dia de criatura se arrastando. Seja você um anaconda, um jabuti, uma jiboia. Aí eu fiquei pensando, o que o Lucas seria de criatura se arrastando no chão? Lucas, diz aí pra gente quem que tu és aí nessa rastejagem toda. Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. É isso que eu falei antes pra tu que eu sofro, tá vendo? Porque assim, eu tenho esse TDAH. Aí a gente tem um ritmo e a pessoa vai, a pessoa. Ah! Tá, ele perguntou qual que eu me arrasto, com certeza cobra, porque uma das minhas cabeças é Joshumaré, que é a cobra, então com certeza seria a cobra, até por uma das Entendi. incidências No de meu cobra caso mesmo. aqui eu seria um cágado, viu? Olha, bem devagar, né? Combina comigo. Não à toa que teremos hoje um jabuti, mas quem vai apresentar essa devida tartaruga será o Lucas. Sendo assim, se você chegou aqui, desejo boa noite. Agora, se você tá aí vendo essa loucura que eu, o Lucas e o jabuti estão manifestando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aí você se arrasta pro teto, se arrasta pra parede, pro chão, pra poltrona, pra cadeira, seja lá onde for. O importante é ir se arrastando, né, Lucas? Te arrasta aí, mano. Hoje, no dia da sedução, e hoje no dia, no pré-dia do Dia Nacional do RPG, hoje nós teremos aqui a animação. Hoje aqui nós teremos uma indicação, uma coisa que eu adorei. É, o Oscar ele indicou alguém para nós, que foi o rapaz do Filmamundo. Aí o Ricardo indicou a gente o Kira Jabuti. E hoje estamos aqui, né? Cara, que animação sensacional você fez com o Filmamundo, viu? Olha, Obrigado. foi foi muito maravilhoso. Tanto que tem uma aqui que eu tô olhando aqui, que se você fez essa indicação, eu devia ter pegado o quadrinho tá aqui embaixo, que eu tenho, é o do Hum. Lampião, Ah, o entendeu? Lampião? É assim, eu fiz com. Eu fiz essa animação. Caraca, eu conheço o Hector eu conheço eles pessoalmente. Caraca, que show! Bem, então, gente, eu vou passar pro Killer Jabuti para ele se apresentar, falar quem ele é, um pouco do seu trabalho e para quem nunca esteve aqui com a gente vai estar fazendo várias perguntas pro Killer Jabuti. Depois a gente vai para o momento da rádio e até é um pouco especial hoje a indicação da rádio. Depois a gente vai falar do Na Semana Conosco e as próximas. E aí a gente vai para a parte da despedida tradicional. Então, Jabuti, tá contigo. Se apresenta aí pra galera. Olá a todos, boa noite. Eu sou o Jabuti, também conhecido como Killer Jabuti, um velhaco da internet. Desde 2008 aí trabalhando com internet, fazendo animação. Trabalhei já com Jovem Nerd, com Felipe Neto, com Carlos Ruas, com muito mangá no Brasil também, como o Ping Pong Drama e o Lampião. E já fiz uma animação de fã do 48 Quilômetros, que é outro mangá inacreditável da Yara Naika. Foda, foda, foda. Pode xingar aqui, né? Desculpa, Pode, começar aí pode sim. xingando. E agora eu tô me colocando nesse mundo da internet para fazer as minhas produções, para poder fazer mangás e também animações, fazer curtas animadas. E comecei um Apoia-se faz mais ou menos uns 20 dias, se eu não me engano. E é Sim, isso.
Eu, inclusive, ouvi tanto que você recebe pelo próprio apoio ou pelo Pix. Sim, estou recebendo tanto pelo Apoia-se, que é apoia-se, apoia.c/KillerJabuti, ou pelo meu Pix, que é killerjabuti@gmail.com. Show. E eu ouvi o que você sempre. O pessoal, inclusive, quem quiser apoiar, quem tiver com dúvidas, a gente também vai deixar na descrição. A gente vai deixar. Se Obrigado. quiser colocar o e-mail no grupo, pode colocar à vontade, né? O pessoal colocar o Pix, a gente vai também deixar na descrição depois quando for pro YouTube, o pessoal apoiar. Tá legal. Bem, então eu vou passar pro Raga, o Raga vai fazer a dele, eu vou fazer a minha, a gente vai indo assim até chegar o momento da rádio, beleza? Raga, Show. tá com. Tá, vamos lá. Jabuti, antes de mais nada, eu te peço desculpa de antemão, mas eu costumo fazer algumas gracinhas. Então, se por acaso você estiver incomodado, pode falar, meu querido. Eu só não quero você ficar incomodado. Porque, mano, cabeça de RPGista é um troço muito doido, sabe? Já vou deixar o botão aqui em cima de desligar, para caso venha alguma gracinha. Eu vou te falar, olha, cabeça de RPGista é um troço muito doido. Eu vou botar aqui a página primeiro, lá do Uhum. Apoia-se. Tá aqui. Essa é a página da campanha de financiamento recorrente do Killer Jabuti. Vocês poderão ver que a meta mensal é de R$ 3.000. Já tem aqui para este mês 9,3% alcançada, ou seja, 7 pessoas estão apoiando o projeto. Mas antes que a gente possa explorar um pouco mais o conteúdo aqui, e claro, botar o play aqui para rodar, Uhum. teve algo que me prendeu, parece que foi hipnose, cara. Eu tava falando mais Hum. cedo assim, Jesus Cristo, por que RPGista viaja tanto na maionese? Ai, meu Deus, o que que é agora? Eu fiquei lendo Killer Jabuti, caramba, será Hum. que o Mestre Splinter renegou algum tartaruga ninja? Ai, ai. Explica aí pra gente de onde surgiu esse nome. Tá, vamos lá. A história não é tão grande, mas é legalzinha. Até no meu vídeo ali eu também falo que eu adorava Tartaruga Ninja quando eu era criança, lá na década de 80. Sou muito fã de Tartaruga Ninja. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a desenhar. Mas quando eu tava ali, que começou internet para valer, né? Com internet a cabo, não, a Velox. Escada. Ah, Velox. Ó, e todo mundo começou a ter e-mail, essas coisas assim. Fui lá fazer meu e-mail e eu queria algo que fosse marcante. Então eu pensei no nome mais marcante assim para mim na época, que quem visse não ia esquecer de mim, que era Berinjela de Baby Doll, em... fazendo um paralelo com bananas de pijama. Só que quando eu fui fazer, já tinha alguém com esse e-mail e não deixou eu fazer. Eu não queria Putz. colocar Berinjela de Baby Doll 2. Aí o segundo que vem na minha cabeça foi, eu gosto de Tartaruga Ninja, então vou botar um Killer Jabuti. E daí pegou o Killer Jabuti e virou meu nome de trabalho, virou o nome da minha empresa, basicamente. Maravilha, cara. Amo essas histórias. Fantástico. Lucas, só quero te dizer que essa não foi minha pergunta valendo, tá? Foi só uma curiosidade. Mas um outro detalhe também. Ah, Jabuti não é meu nome de nascença. uhum. Eu adotei Jabuti faz um ano mais ou menos que eu borrei meu nome apaguei meu nome de nascença, assim, uso ele como documento e tudo mais. Sim. É o nome do meu pai, ele pode ficar com ele. Mas fique tranquilo, meu querido. Aqui em Belém, as minhas bolhas sociais, metade delas só me conhece como Hagabashi. Então, inevitavelmente, no prédio onde eu morava, as pessoas chegavam na portaria e diziam: Ah, eu queria ir no apartamento do Hagabashi. Aí o pessoal: Quê? E o meu nome artístico é Lucas Malk, né? Uhum, E, dificilmente o pessoal me chama de Lucas com C, dificilmente o pessoal me chama pelo meu primeiro nome, que é João, que ele tem o coisa do meu pai. Todo mundo da minha família, pai de pai, se uhum, chama João. Menos eu, menos o meu filho, uhum, Gabriel Henrique, e menos um primo meu chamado John Mike. uhum. E que ainda tem o João, né? E tanto que quando eu coloquei o nome do meu filho de Gabriel Henrique, meu pai veio brigar comigo e falou: Ah, Quebrou a tradição.
nomes de João Gabriel ou João Henrique. Eu falei assim, filho é de quem? É meu ou é seu? E, Lucas, o engraçado que Hagabashi, quem não conhece, pode deixar a imaginação voar. E É algum muito. anão? Hã? É algum anão? Não. A maioria acha que é nome árabe. Até porque eu tenho Olha. descendência libanesa. Ah. Cara, já teve gente que chegou pra mim dizendo salam aleikum. O meu do mal, Apropriação cultural aí, cara. Cuidado. o meu do mal que não tem a ver com Vampiro à Máscara. Ele, na verdade, quem conhece do RPG Vampiro, tem a raça, tem a família malcaviana, que são os clãs dos vampiros loucos. Uhum. Né? Sim, E conheço. eu não é por causa do malcaviano. Ele se tornou posteriormente para o malcaviano, mas o mal que é de menino maluquinho, que eu não conseguia falar maluquinho, aí saía malquinho, e aí ficou mal. Ah. E aí quando vem o Vampiro à Máscara, quando começou o Vampiro à Máscara aqui, o pessoal da minha escola veio na minha sala e falou assim, Lucas, tem um RPG com teu nome. Eu, oi? Como assim? Aí o pessoal falou assim, ó, você tá no RPG. E mostraram a capa assim mostraram a página do Vampiro à Máscara, e o cara de baixo com uma camisa igual a minha. Caraca. Camisa até igual. Aí o pessoal assim, aqui ó. Eu falei, cara, eu tô no jogo. Caraca, eu tô no livro. E pegou, entendeu? Mas tipo, o meu Malquinho, o Malk, é de menino maluquinho. Aquelas coincidências que pegam, né? É? Depois Bem, dessas internalizações, agora vamos ao que é realmente a noite, né, Lucas? Então, de cara, vamos rodar um vídeo. Olá, eu sou o Jabuti. Eu sou animador 2D e desenhista profissional já faz 18 anos. E estou aqui para te pedir ajuda para ser um diretor de cinema e animação e um mangaka. E por que eu estou pedindo ajuda? Porque eu só estou aqui por conta das pessoas que me ajudaram na minha vida inteira a seguir a carreira que eu sigo agora. Eu nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Minha família sempre foi muito pobre, hoje em dia está um pouquinho melhor. E eu comecei a desenhar vendo Tartaruga Ninja e Cavaleiro do Zodíaco. Depois fui fazer cursos, onde conheci meus melhores amigos. Eu conheci o Edu. O Edu tinha um computador, eu não tinha. Então no final de semana a gente ia para casa dele para poder ver anime e jogar videogame. E ele deixava eu usar o computador dele para poder animar em Flash. E era só isso, só durante o final de semana que eu podia estudar animação. Então, a pobreza dificultava bastante entrar nessa carreira, mas eu consegui chegar aqui por conta de ajuda. E basicamente a gente não consegue fazer nada sem ajuda. E essa ajuda me fez chegar a vários outros influencers no Brasil e fazer trabalhos com eles, como Jovem Nerd, Felipe Neto, Rafael Dracon, Malena e vários outros pelo mundo também, como o Lo-Fi Girl, que eu já trabalhei fazendo animação para eles. Mas eu já estava no meu rumo natural, como animador freelancer, logo já seria um diretor, talvez. Mas aí chegou a IA generativa e acabou fazendo um estardalhaço na vida de vários artistas pelo mundo. Não só desenhistas, músicos, escritores, muita gente por aí está sofrendo com isso. Porque agora o nosso cliente foi cooptado por essas grandes empresas que pegam o nosso desenho e usam para gerar outros desenhos em suas IAs. E isso se chama roubo. E eu gostaria de que quem fez a IA e quem usa a IA deem as mãos e vão para... Mas eu já estava com um plano de ser um diretor de cinema e animação antes mesmo da chegada da IA. Aqui na Argentina eu comecei a fazer uma faculdade há 4 anos atrás para esse tema e finalmente ter confiança para poder fazer o meu trabalho autoral. Mas como vocês sabem, os planos nem sempre vão pelo caminho que a gente quer. E agora eu peço a ajuda de vocês para poder realizar esse meu sonho. Mas e aí, é só vocês me pagarem e finalmente eu sou isso? Não, obviamente que eu tenho projetos para mostrar para vocês e projetos que já estão andando. Um dos meus projetos se chama Entardecer Eterno. Tá, vou segurar. Eu acho que já é o momento da gente bater um papo agora, que trouxeste um assunto importantíssimo aqui para a Baia. É a questão das IAs se tornando um obstáculo para quem quer seguir profissionalmente na área.
Mano, que paredão. Que paredão difícil. Inclusive porque tu falaste algo que é importante. Eu não vou negar, por exemplo, que eu sou usuário de IA, mas não para ilustração, para outras coisas, porque a gente está sendo cooptado a usar IA profissionalmente. E se a gente não usar, a gente vai acabar ficando para trás. Essa a real, profissionalmente. Eu sou engenheiro civil, tá? Uhum. E eu fico olhando o quão assustador é, porque para algumas atividades eu não vejo elas deixarem de existir, mas vai dar uma funilada violenta. E quando afunila violentamente, quem fica são os privilegiados. Tu comentaste mais cedo que se não fosse o apoio que tu tiveste, talvez tu não tivesse chego até aqui onde tu chegaste. Imagina agora com esse afunilamento. Tu poderia comentar um pouco mais pra gente? Eu acho que é um espaço que merece muito você aqui falar desse espaço. Vou até deixar tu grandão para que todo mundo possa ver e escutar muito bem você. Vai lá. Tá, obrigado. Antes de tudo, Hagabash, queria te pedir desculpa por ter te xingado no vídeo, já que você é usuário de IA. E aos outros usuários aí também, mas infelizmente é aquela agressividade que fica contida na gente por conta do que você está vendo da IA sendo usada, né? Aí, eu acho que o grande problema que está vindo agora também, por conta do que está acontecendo nos últimos meses, de todo o recurso da humanidade, basicamente, está indo para isso. Já o orçamento já passou de trilhão para poder aumentar o mercado de IA e programadores que foram usados para poder alimentar cada vez IA já foram demitidos, já tipo, você programou aqui, tchau, tchau, já não tem mais trabalho para você. E a computação, o poder de computação que nós temos em casa, nossos computadores, celulares, pode deixar de ser nosso também, porque o preço de memória HD, de qualquer outro tipo de peça, de placa de vídeo, vai para as alturas, vai tornar proibitivo cada um ter uma máquina, talvez só alugando no futuro, e usando processamento em nuvem. Então, eu acho um instrumento de destruição em massa, literalmente, e de separação da população. Individualiza muito a gente. E o grande lance que tu falou aí de precisar da IA para trabalhar é isso, você está sendo forçado a usar isso. Eu procuro, como eu sou freelancer, eu procuro vaga o dia inteiro, né, para poder complementar a renda e tudo mais. E todas as vagas, você precisa usar IA, você precisa usar IA, você precisa usar IA, você precisa usar IA, você tem que usar IA. Já trabalhei, ano passado, já chegaram vários clientes para mim, eu preciso que você faça tal trabalho, só que você pode cobrar mais barato, só preciso que você conserte essa imagem. Me dava uma imagem com IA, uma animação com IA que estava com defeito, eu tinha que consertar. E aí eu dava muito mais trabalho para consertar, mas como o cara já tinha a parada meio pronta ali, ele achava que tinha que ser mais barato. Então a mão de obra vai ficando mais sucateada. Às vezes você tem muito mais trabalho para fazer, mas tem que cobrar mais barato porque a IA está roubando teu cliente. E outra mentira que essa galera, acho que é Sam Altman, que é o cara da OpenAI, que ele lançou a máxima de que a IA vai democratizar a arte. A arte já era democrática, qualquer um podia pegar uma folha de papel e um lápis, uma caneta e desenhar. Isso já é democrático. Você só precisa praticar. Ele pegar a máquina dele e usar para poder treinar com todos os artistas do mundo, sem pagar ninguém, usando estilos, usando... às vezes aparecia até assinatura em algumas primeiras artes de arte. Tu via lá pedaço da assinatura de outras pessoas. Porque ela basicamente é um copia e cola, né? Ela copia um pedacinho daqui, copia um pedacinho ali e vai colando. Isso em larga escala. E ele falar o que esteticamente é bonito, o que é aceitável, o que é... Isso aqui que é o tipo de arte que tem que ser colocada para frente. Para mim é mais ou menos como... Vou ser bem drástico, porque eu gosto de ser drástico, eu sou bem dramático, adoro novela. É basicamente igual nazista falando a arte é isso aqui. Aí você tem aqueles padrões europeus, você tem as pessoas com o nariz só, um tipo só de nariz, um tipo só de olho, um tipo só de pele.
entendeu? Então, não é democratizar isso, isso é lobotomizar, na verdade, está lobotomizando as pessoas, falando, isso aqui é que você vai ser arte para você agora. E para você ter, por enquanto, no Midjourney, do Gemini, qualquer outro tipo de IA, você tem uma taxa que você paga para poder utilizar e tudo mais, o Pro, e tem o grátis. Por enquanto é grátis. Para mim é tipo tráfico que a primeira dose é de graça para a gente poder captar o cliente, né? A Netflix também começou assim, começou super baratinho, era R$ 15, 15 R$ 10 reais. no começo. E hoje em dia é o quê? R$ 60. E a tendência é encarecer mais, porque você não vai aumentar se a população do mundo está ficando cada vez mais pobre, você não vai aumentar a quantidade de gente vendo. Você vai diminuir, então você vai ter que aumentar o preço para quem está vendo. E a IA vai passar a mesma coisa. Quando passar essa bolha agora, que acho que vai estourar, e vamos ver, a gente precisa fazer dinheiro, o preço vai às alturas. O preço vai às alturas e quem está pagando não vai poder mais usar. Vai poder usar, ou vamos dizer, uma sem marca d'água, uma sem propaganda, vai ter que pagar muito mais caro e só a empresa vai poder pagar. Então, democratização vai para as cucuias. Já está acontecendo. Já está acontecendo isso já, gente. Desculpa ter te cortado até, Jabuti, mas Tudo bem. o que você falou agora já tá. Tem IA que a pessoa usa e ela obriga você a deixar sua marca d'água. E aí, se a empresa vê que tá sem a marca d'água e ela vê que é uma IA dela, ela processa na mesma hora. Desculpa até te cortar. Não, de boa, é isso mesmo. A gente está sendo realmente sequestrado a habilidade humana de poder se expressar, porque para mim arte é uma forma gigantesca de comunicação. Você está comunicando o que você sente ou o que você viu e tudo mais. E você ter uma empresa falando, ou duas ou cinco, já qualquer quantidade é ruim, quando isso aqui é arte. É limitante demais, limitante demais. Óbvio, não digo que vai acabar os artistas, mas a gente está vendo também o movimento de virar coisa de rico, né? Tá Só os virando. privilegiados, quem tiver recursos, continua. Sim, sim. Então, isso também vai encarecer o quê? Preço de faculdade para você se tornar artista, vai ser para poucas pessoas. Todo esse trabalho ele vai ser levado para essas minorias, para a verdadeira minoria, que eu sempre digo, que é a galera rica, que é a galera rica de verdade, não é dona de padaria, tá? Rica, que nem pisa no centro de uma cidade, não sabe o que é o cheiro de uma cidade, não sabe o que é um shopping center, não tem noção disso. É uma pessoa que está em outro nível, tá quase indo para o espaço mesmo, desse nível aí. Então, a gente está sendo afastado da nossa própria habilidade. Faz um tempo, quando eu ainda tinha Twitter, acho que uns 2 anos atrás, que quando começou o boom de IA e tudo mais, um rapaz me respondeu falando, seu trabalho é muito bom, mas é muito triste que ele vai acabar e tudo mais, você não vai mais poder trabalhar com isso, porque a IA vai fazer muito melhor que você. Você vai ter que começar a usar a IA. Aí eu respondi para ele, cara, se eu buscasse ser desenhista para ter dinheiro, eu não tinha começado a ser desenhista, não tinha começado a desenhar, não tinha começado a fazer arte. É consequência. O dinheiro, ele é literalmente consequência. Sim, eu preciso dele para viver, preciso dele para ter uma casa, para poder comer, para poder ajudar minha família, para poder manter as coisas, eu preciso dele. É a forma que a nossa sociedade troca. Não vou descartar isso de maneira alguma. Mas eu ter escolhido isso é porque é prazeroso. É um prazer inacreditável desenhar. É realmente um momento em que eu posso falar com coisas que eu não sei definir, que eu não consigo definir em palavra o que eu realmente posso fazer no desenho, entendeu? De trazer para fora, assim. E eu sinto isso muito em músicos, em escritores, qualquer tipo de arte, assim, seja um alfaiate, seja um cozinheiro, são pessoas que estão dedicando um espaço de tempo. Obviamente, o desenho não me define como o ser humano, eu sou o desenhista. Eu desenho porque eu amo desenhar. Gosto de trabalhar isso, tenho a oportunidade de trabalhar com isso, maravilha, mas isso é uma parte da minha vida.
mas não quero descartar da minha vida uma parte que me dá muito prazer, apenas porque essa parte não está me dando lucro ou dinheiro, Uhum. entendeu? E eu comecei esse projeto exatamente por isso, porque eu sei que eu posso fazer, eu consegui estudar o suficiente, viver uma vida aprendendo o suficiente para poder colocar isso em prática hoje em dia. E se tiver só o suficiente para, como eu li, a primeira meta dele está R$ 3.000, que seria para eu pagar meu aluguel e poder comprar comida, já é o suficiente para mim poder começar. Eu consigo sobreviver fazendo isso. Eu não estou pedindo que eu quero, não quero criar uma super empresa ou um estúdio lá Ghibli ou Disney. Se acontecer, a consequência é maravilhosa. Fico feliz, vou agradecer e vou trabalhar muito com isso. Mas, em primeiro lugar, é fazer aquilo que eu gosto de fazer e comunicar. E que eu sei que eu posso passar muita coisa para outras pessoas também. Muito bom. Lucas, está com você, mas antes que eu passe pro Lucas, eu quero te dizer que o vislumbre que eu tive desse vídeo e o seu trabalho, eu fiquei impressionadíssimo. Daqui a Obrigado. pouco me foco nisso. Vai lá, Lucas. Eu vou te falar que assim, a gente, antes de começar aqui a live, eu ia ter uma conversa sobre isso com o Raga, né? Eu ainda vou ter até essa conversa, que eu preciso. E, cara, eu sei muito bem o que você passa, porque eu volta e meia a gente tem essa conversa em outros grupos, mesmo do RPG, a gente tem grupos de literatura, de livros, de autores, de desenhistas. Eu tô em vários grupos, e o Raga Baixo até sabe disso. É mais de 300 grupos. Literalmente, eu consegui já ultrapassar 300 grupos no meu WhatsApp, o meu celular esses dias. Ele deu pane de novo, ele volta e meia dá pane por causa do WhatsApp. E é Uhum. um grupo que eu tive que sair, e grupo que eu falei assim, cara, não tem como eu sair desse grupo, né? Grupos que eu sou de mim. Então, tipo, tem muita coisa que, infelizmente, é bombardeado por causa de IA, entendeu? De pessoa que chega, é, perdeu o trabalho, ou, IA fez isso. Cara, eu passei uma dor de cabeça com IA, porque assim, eu fui instalar minha internet aqui semana passada. Hum. Eles erraram o complemento da minha casa. E eu tentando arrumar o complemento da minha casa e nunca conseguia porque toda vez era um atendimento IA. Eu não sei se todos os atendimentos foram IAs, porque cada atendimento falava que era um nome, só que algumas respostas, eu literalmente nas respostas mesmo, pega, eu não tô falando com um humano. Uhum. O humano não ia me responder dessa maneira. O humano ia me responder com um xingamento, ia me responder, sei lá, ia me responder de não uma forma tão antiquada e formal como foi respondido em algumas vezes. Uhum. E aí, cara, eu trabalho como porteiro na Prefeitura de São Vicente. Acreditem, já tive problemas na própria portaria com coisas de IA. De chegar Caramba. pessoas, olha, eu tive esse atendimento aqui e eu não consegui ser atendido. O que que eu faço? Aí eu fui e falei assim, olha, então, o que te atendeu foi uma máquina. E aí eu vou te passar pro pessoal de atendimento, porque o pessoal de atendimento consegue falar com você, né? E não uma máquina consegue falar com você. Então, eu te entendo muito bem, porque cada vez mais tem muitos serviços que o pessoal está substituindo. Eu tive amigos meus que foram mandados embora de empresa inteira, porque era empresa de telefonia, e aí eles mandaram embora, só deixaram uma pessoa atendendo, uma amiga minha, inclusive, atendendo, e aí ela fala assim, me deu tal problema e tal coisa. Então, foi IA que respondeu. E aí ela tá tendo que resolver, e literalmente era uma cabine inteira, era um quarteirão inteiro de pessoas. Agora, hoje em dia, só tem uma. Não. E eles não querem contratar outras pessoas por causa da IA, né? Tenso. Agora, vamos Tenso. deixar essa parede de lado, porque infelizmente é uma parede. Tu quer falar alguma É, coisa?
Um dos pontos que eu queria comentar sobre essa questão da IA, só para também não deixar o vídeo ser sobre isso, mas obviamente tem todo o lance de recurso, né? Recurso tipo Full Metal Alchemist para mim. Que lá para fazer a pedra filosofal no anime, eles tinham que sacrificar, acho que uma cidade inteira, uma coisa assim, É. se não me engano. E basicamente a gente está sacrificando só a parada que mantém a gente vivo. Só. Vamos trocar água para poder fazer meme. E o outro grande ponto é a IA, para mim, acho que é a epítome da ideia capitalista de você ter um servente em tempo integral, de ter realmente um robô, no literal da palavra eslava lá, de escravo. Você tem um escravo em tempo integral. Você quer ter uma consciência que esteja fazendo para você, em tempo integral, as coisas que você não quer fazer. E isso leva a outro ponto, né? Por que a gente quer terceirizar a inteligência? Se a gente vai terceirizar a inteligência, que a gente vai ser o quê? Até uma coisa que eu tô sentindo de falar e eu vou realmente falar, peço até mil perdões, mas o teu vídeo fez. No teu vídeo tem uma Yansan maravilhosa, entendeu? No vídeo que foi mostrado até então, tem uma parte que foi mostrada uma Yansan. Eu sinto um amor imenso quando é uma pessoa que ela desenha uma entidade, desenha um orixá, porque a gente tem até um dom para isso, que é fotografia. Que a pessoa, quando ela tá fazendo um desenho, tá fazendo uma arte, tá fazendo uma tatuagem em cima. Agora, gente, mil perdões, quem usa? Eu acho horrível quando é uma IA que você pega, você tá fazendo uma animação, você tá fazendo alguma arte com o orixá quantidade. Cara, desculpa, ela não vai pegar a essência, parte do que a entidade está te passando para usar ali. Ali você tem que ter um contato com. Não é só você, entendeu? E ali no computador pode ser algumas, eu sei lá, algumas a gente até de repente às vezes sente, mas cara, não é um maquinário que está tirando o teu trabalho, o teu esforço, o esforço que a entidade está do teu lado, né? Tu tá mutado, Jabuti. Teve um comentário no meu Instagram hoje falando sobre um vídeo também que eu postei lá para a campanha, né? Que eu tô falando de como eu comecei a desenhar, né? Da democracia que é você poder pegar uma folha de papel, um lápis e simplesmente é um brinquedo, é o brinquedo da criança pobre. Às vezes faz uma pelota de pano, uma bola de pano ou uma boneca de pano, qualquer coisa bem mais simples assim, porque a gente começa a usar a imaginação. E um rapaz comentou que, caraca, quando ele, acho que era Juazeiro que ele morava, que ele pegava um graveto e começava a desenhar no chão as histórias dele. Ele fazia um quadrinho, aí do que ele queria, apagava, fazia outro quadrinho e tudo mais. E, nossa, você está usando não, você está vivendo aquela terra, aquele chão, aquele coisa que todo mundo fala é sujeira, é errada, quer esterilizar aquilo ali, quer asfaltar aquilo ali. E a pessoa está em contato com algo e usando a mente dele para poder viver e se divertir e realmente realizar, entendeu? Para mim, eu acho que quando a gente pode usar a imaginação, é a forma da gente realmente se integrar com a realidade. Não uma imaginação de como é que eu posso usar a IA para poder fazer aquilo outro. Não, uma imaginação de eu tenho esses fatores reais aqui. Eu tenho minha cidade, eu tenho meus amigos, eu tenho esse espaço aqui. Como que eu posso fazer isso tudo se integrar dentro de mim e comunicar para os demais? E o fato de você poder criar arte, seja com areia, seja com pedra, com qualquer coisa, qualquer material, eu acho que vem muito disso, de você pegar essa realidade e viver ela, tocar nela, sentir a textura. Sim, isso mesmo. Eu tenho um amigo meu, que a gente até estava falando antes, foi o Oscar.
Ele lançou um livro esses dias, que é Uma Luta contra IA. Luta contra IA. E no livro, foi ele mesmo escrevendo, é ele mesmo escrevendo várias partes. Uma pessoa leu IA. A pessoa nem teve a pachorra de ler o restante. A pessoa só focou numa palavra. E a pessoa vem e colocou no comentário: Ah, se você escreve com IA, então você não deveria nem ser escritor. Cara, desculpa, você leu a sinopse do livro? Você leu o que o cara escreveu, tudo? Não, você só leu uma única palavra. E aí você comentou. Aí o Stefano falou: Caraca, velho, o meu livro é A Luta contra IA. Sim. E o cara nem teve nem teve a coragem de ler o restante, de ler todo o conteúdo para entender, e o cara já vem brigar comigo. Sim, sim. A gente está num nível de separação muito gigante. A IA também está levando muito para isso. Toda a tecnologia que a gente tem atualmente está levando muito para poder separar a gente, para desunir a gente. Eu estava vendo não lembro o nome dela agora. É uma comediante que tem um canal de notícias. De vez em quando eu vejo alguns vídeos dela, e ela falando como é raro hoje em dia você ver bandas novas, ver grupos novos. Quase sempre os grandes cantores são cantores solos. Você não tem mais um aparecimento de um Beatles ou de um Rolling Stones ou de um grupo que seja gigantesco. Todos os cantores são solos. Você precisa separar. A gente está realmente sendo separado para ser dominado, descaradamente. Descaradamente. Sim, tem umas situações com coisas de ar que eu não posso nem falar aqui, Nossa. né? Depois eu falo para vocês no privado, mas que me aconteceu que eu fiquei assim, caraca, é sério isso? Então, tá demais, tá demais. Tá uma situação mais. Desculpem até, pessoal, a gente ficou um bom tempo, mas é porque é um fato que está acontecendo. A gente tá numa luta constante contra a IA. Eu entendo, eu tenho uma amiga minha que ela trabalha com coisas de IA, todo o trabalho dela, é um dos trabalhos dela, mas é, é, é- eu tenho um amigo, eu tenho um primo meu que ele está tendo que, no trabalho dele perguntar para IA porque o serviço manda. Porque literalmente o serviço quer ver a resposta dele e eu ver a resposta da IA. Mas Então, acho que tipo, também elas escancaram um grande fator do trabalho atual, né? Que é o trabalho automatizado, a gente automatizar as pessoas. é, A IA está escancarando isso também. Eu acho que a gente está realmente num ponto de mudança. Mas mudando de assunto. sim, desculpa, gente. Bem, você me mandou uma capa, Uhum. né? E nessa capa foi literalmente esse papelzinho vermelho, Sim, sim. né? E aí eu fiquei assim, caraca, tanto que a música que eu escolhi hoje na hora de colocar, porque Instagram, ele força você a colocar com uma música, para poder Sim. impostar, né? E aí eu escolhi uma música de Chapeuzinho Vermelho, Olha. né? A animação, ela tem a ver com o Chapeuzinho Vermelho, ela tem qual que é o foco? O grande lance dessa animação é cultura brasileira. Mas eu vou usar Chapeuzinho Vermelho. Mas os elementos, as peças que são os personagens, os três personagens principais, que é o Lobo, a vovó e a neta, a Chapeuzinho em si, mas a história eu quero é outro tema, é outra coisa que eu vou contar ali. É uma história que me apareceu na faculdade, eu fiz faculdade de cinema e animação aqui na Argentina, faz pouco tempo, foi em 2022 que eu comecei. Tenho que terminar ainda, deu uma paradinha porque o trabalho baixou, a faculdade parou. É, então, eu tenho essa história que é sobre apego. Eu não quero dar spoiler, mas eu trabalhei bem nela assim para ser bastante emocionante com coisas que eu vivi na minha infância e adolescência e tudo mais.
eu tenho um tema muito grande que eu sempre trato na terapia, falando sobre apego e desapego, de como às vezes a gente acha que precisa estar apegado às pessoas que a gente ama e tudo mais. Sim, eu acho que o apego faz bastante movimento de amor em relação a quem a gente ama. Mas quando a gente vai ver o ponto crucial de demonstração de amor a qualquer ser vivo, a qualquer parte desse planeta aqui ou do universo, é quando se demonstra desapego, quando você solta, quando você deixa livre. E essa história é sobre isso, é sobre se desapegar e a grande demonstração de amor que é esse desapego. E no caso aqui é entre a avó e a neta, né? Ou ao contrário, a neta e a avó. E vai ter que ter uma demonstração de desapego muito forte ali, porque foram uma vida juntas e talvez para realmente viver o que aquela pessoa deixou de amor em você, você tem que se desapegar dela, você tem que deixar ir. E todos nós a gente tem histórias ou vai ter histórias sobre se desapegar das pessoas que estão na nossa vida. Eu te entendo nessa parte porque no final do ano passado meu pai faleceu Sinto muito. e para mim foi muito difícil. É muito difícil, tanto para mim e para minha irmã, a gente se desapegar dele, né? Porque muita coisa até hoje, automático do que a gente começa a conversar, a gente se lembrar dele, gostos e tudo mais. E eu ainda tive a minha luta interna, tanto física e tanto espiritual, da parte de se desapegar do meu pai. Hum. É, E você ter o perdão dele na parte espiritual, mas e na parte corporal você se desprender e não porque meu pai não gostava da minha religião, uhum. né? E então foi uma luta muito contra isso dele e depois quando ele falecer, você ouvir que filho, você está fazendo um ótimo trabalho, é difícil. Então eu sei como essa parte de desapego é bem complicada. Desculpem, pessoal, mas Não, desculpa. é muito isso porque literalmente é uma parte. Essas pessoas que convivem com a gente, que conviveram, são partes literal da nossa psique, são parte literal do nosso cérebro. A gente se compõe, cria trejeitos, cria manias baseadas no que a gente viveu com essas pessoas. Então, quando alguém se vai, você tem que realmente deixar uma parte sua no tempo, ir embora, literalmente. E, óbvio, é dolorido, por isso que todo o processo do luto é importante, é importantíssimo. Também porque o que a gente vive é o reflexo do amor dessas pessoas também, em grande parte. Em grande parte. Então, essa história vai ter muito disso. E dentro da cultura brasileira, eu quero trazer toda a história porque, assim, eu cresci, como eu falei, cresci vendo Tartaruga Ninja, Cavaleiro do Zodíaco. Imagino que vocês também cresceram vendo tudo que é coisa estadunidense, europeia, asiática e tudo mais. Mas eu não vivi lá. Eu vivi em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nasci no interiorzinho do Duque de Caxias e eu quero mostrar o que eu conheço. Eu gosto de mostrar o que eu conheço. Assim como o Naruto pode demonstrar ter um sapo gigante como a entidade que ele evoca, eu quero mostrar as coisas que eu vi lá, ou seja, uma criança catando girino num rio, seja pessoas mostrando Vou contar uma parada aqui também que está na animação. O lobo, não vou usar um lobo de lá europeu, vou usar o lobo guará na animação. Quero trazer tudo que eu tenho de repertório brasileiro para essa história. Porque a gente cresce com isso e eu não vejo por que ter vergonha ou ter medo de usar isso. Só não é conhecido, só não é
mostrado como é tão mostrado lá o lado de fora. Eu vou te falar que uma das perguntas minhas era justamente da parte do lobo, porque eu fiquei curioso se você ia usar lobo, se você ia usar lobisomem. A gente tem vários lobisomens brasileiros, né? A gente tem Tem uma boa cultura em cima do lobisomem, né? Hagabashi, né? Hagabashi é Mas lobisomem? Não sabia. Hagabashi é lobisomem. Tem a parte vampiro e tem a parte lobisomem, né? Ah, Viana tem a parte Hagabashi. A luta não é só na parte da live. não, eu pensei que o Rodrigo era lobisomem, porque ele tinha 7 irmãs, ele é o 6 irmãs, ele é o 7º filho. Olha lá, é isso mesmo? Né? Mas, então, Raga, tá contigo a pergunta, Tá. senão, coitado. Tu alugastes o vídeo, inclusive. Mas vamos lá. Eu quero falar dos teus trabalhos, Jabuti. Eu vou botar Manda lá. aqui a tua playlist de curtas rolando, sem som, mas pelo menos o visual encantando quem estiver Uhum. nos acompanhando. Deixa eu compartilhar aqui, que aí ela vai me inspirar para te fazer a pergunta que eu quero fazer. Tararam, tá aí. Aí eu vou deixar rolando aqui. Ele já tá no. Deixa eu botar aqui no looping. Pronto. Que vai ficar rolando aqui pra galera poder assistir. Camarada, como eu te falei ainda agora, eu fiquei muito positivamente impressionado com o seu trabalho. Obrigado. Não à toa que vocês que estiverem assistindo aqui esses cursos que eu estou botando aqui no loop, vocês vão ver o quão eu não estou exagerando. E não à toa que o Jabuti, como ele relatou ainda agora, trabalhou para o Jovem Nerd, Felipe Neto, dentre outros muitos conhecidos aqui nacionalmente. E eu me viro para ti, Jabuti. Hum. É, é esse mesmo nível de trabalho que você quer trazer para a comunidade através do financiamento recorrente do Apoia-se? Cara, na verdade eu quero fazer mais. Conte aí a história pra gente. Eu gosto muito das animações, não vou dizer que eu não trabalhei muito nelas, mas eu era muito contido por muita coisa. Eu me sentia muito contido. E eu acho que vocês também, né, como profissionais nas áreas de vocês, a gente sempre tem que abrir mão de alguma certa coisa, ou dentro de certos trabalhos a gente não tem o tempo necessário e tudo mais. E eu sinto que já tô com, vou falar a idade aqui, vou entregar a idade toda. Tô com 44 e já são 18 anos trabalhando com animação. E eu sinto que toda a experiência que eu adquiri já me dá a capacidade de ir com muita confiança para poder fazer e aloprar um pouquinho assim nas ideias do que eu quero fazer. Essa animação mesmo, ela é realmente a primeira que eu quero fazer, é o meu primeiro curta de muitos. Antes mesmo da chegada da IA, eu já estava me planejando a virar um diretor de cinema e animação, de chegar até meus 50 anos e me tornar um full diretor de cinema e de animação e trabalhando com isso sem parar. Quero adiantar agora, por conta que da IA mesmo, né, da chegada disso, de poder realmente começar, dar um pontapé assim. E todo o lance de poder encaixar o tempo de trabalho, de pensar num pipeline, né? Na forma que eu vou trabalhar desde o começo do roteiro até a pós-produção com áudio, edição e lançamento e tudo mais. Eu estou já há muito tempo já experienciando isso e passando por todas essas áreas. Então, eu me sinto muito confiante de realmente fazer muito bem os curtas que eu quero fazer. O curta que eu estou fazendo, da Neta, a Avó e o Lobo, eu estou usando uma técnica de animação feita no Toon Boom, que a gente chama de cutout, né? Que é animação por recorte. São várias partes do personagem separadas, a gente faz um esqueleto e anima ela em 2D. É tudo 2D. Só que eu estou misturando isso com pintura tradicional também, pintura digital tradicional, fazendo pincelada a pincelada.
do rosto, da pele, fazer textura de pintura e dar outros efeitos, levar para outros programas e tudo mais. Óbvio, de uma forma que eu também não vou ficar 10 anos fazendo o curto animado, de uma forma que eu vou criar uma pipeline, um tempo de progressão que seja plausível, até para eu poder fazer sozinho também. Então, que vocês gostam de anime, né? E uma das coisas que eu mais gosto do anime é poder fazer muito com pouco, de poder pegar estilos artísticos, direção de arte, falta de recurso e poder, olha, aqui a gente pode fazer isso aqui, vai ter essa visão artística, mas a gente tem que estar dentro desse orçamento, tem que estar dentro desse prazo. E eu tenho aprendido muito, muito a fazer isso nesses anos de trabalhando como animador. E eu quero levar tudo isso para essa animação. Quero levar tudo isso. Isso aí é um filme de terror que eu fiz para a faculdade. Eu gravei na minha antiga casa. Que massa, cara, que legal. Esse seu relato que você está trazendo aqui pra gente, porque é de fato aquilo que se espera de uma campanha de financiamento coletivo, seja ele pontual ou recorrente. Você está pedindo para a comunidade apostar no seu sonho e, Sim, naturalmente, vai retribuir a comunidade ofertando sonho. Isso é sim, muito, muito, muito legal. Meus sim, parabéns sim. pela iniciativa. Quero muito que você dê certo. Obrigado, cara. E fico assim, por exemplo, de vez em quando fico imaginando eu colocando minhas loucuras animadas. Só de ficar vendo o teu trabalho eu fico também tendo essas vontades doidas. Faz, cara, bota pra fora, não perde tempo, não. Não, porque o que eu gosto não é animar, eu gosto de escrever. Só que ir da escrita para o desenho é outras histórias. Caiu E caiu? o, o Jabuti. Ah, que pena. Gente, enquanto o Jabuti não volta, vamos aqui torcer para que ele volte. Vou deixar rolando aqui os curtas do Playlist voltou, Voltei, aí voltei. voltou. Até que parte tu conseguiu escutar da minha fala? Que você gosta de escrever. Isso. Eu gosto de escrever, mas quando eu chego na parte da materialização eu não curto. Eu gosto quando as outras pessoas materializam o que eu faço. Tanto é que eu Vou fiz te dar recente. agora. O Ah, professor Jabuti vai te ensinar a desenhar agora. Tu escreve à mão também? sim, sim. Tu escreve à mão? Algumas Ou... coisas, a maioria das coisas eu vou pro Word mesmo. Mas tu tá lá, consegue escrever à mão e tudo mais lá. Uhum, Isso aí já é desenhar. Você, uhum. desde pequeno, aprendeu a desenhar letrinhas. Sim, E sim. letra não é nada mais do que som. Você desenha o som. Se você consegue desenhar algo que você não vê, você consegue desenhar aquilo que você vê, cara. Olha, que legal. Bota isso na tua cabeça e mete bronca para desenhar. Tu Olha. vai conseguir. Não se importa, como às vezes a gente faz letra manuscrita e fica legal lá tudo mais, Aham. ou letra de forma, é o mesmo pensamento. Entendeu? Você pode fazer letra de forma, pode fazer o seu manuscrito que vai ficar lindo. É só você se empenhar. Olha a motivação sendo injetada aqui na minha veia ao vivo. Obrigado, só tenho lhe agradecer por isso. Nada. E aí eu passo agora para o Lucas. Eu vou te falar que eu escrevo, eu tenho uma mania que eu não consigo, eu não passo bem se eu não escrever alguma coisa, nem que seja algo. E eu desenho também, só que o meu desenho é dança. Eu não, eu preciso de algo me mostrando para eu poder desenhar. Seja capa de um livro, seja algo ao longe, seja um local, seja uma pessoa, eu preciso ter seja de espírito, eu já usei Uhum. você às vezes. Então eu preciso de uma inspiração, eu preciso de algo, Uhum. né? Até um certo momento eu não uso esboço, eu tento fazer o esboço. Até eu tenho um professor que foi aniversário dele esses dias, ele ensinou a fazer esboço, né? Fazer o contorno antes. Mas pra mim, nossa, cara, eu pegar e fazer um esboço, ou eu fazer o desenho modificado no meu bel prazer, eu prefiro fazer o desenho modificado. Eu já falei
conversou, a gente já teve uma DR interna bem grande sobre isso, mas... E foi tudo bem, porque ele me respeitou muito, né? Eu comecei a desenhar também sem fazer esboço nenhum, eu detestava fazer esboço. Todos os meus amigos de curso de desenho, se estiverem ouvindo aí, eles vão falar, esse cara aqui não seguia regra nenhuma, não gostava de seguir, ficava pé da vida de fazer regra. E hoje em dia eu sou um dos que mais segue regra assim para nós desenhar também, porque com o tempo tu vai vendo que te ajuda a acelerar alguns processos. E também até para poder escalonar, para você chegar em um certo ponto, se você realmente quiser chegar lá. Agora, o desenho para mim é prazer. Se você está tendo prazer, como você falou aí, eu gosto de fazer aquilo ali porque me dá aquele prazer, é isso aí, vai nessa vibe. E às vezes você consegue passar esse prazer para as outras pessoas na hora delas verem o desenho. Foi até isso. Até justamente isso. Quando eu seguia um padrão, eu me sentia mal com esse padrão. Foi até onde eu consegui me libertar, né? Não sei se isso tem a ver com a neurodivergência. Já me falaram isso, inclusive, tá? De repente, às vezes tem isso a ver com a neurodivergência, né? Eu sempre começo pelo olho, por exemplo. Ou se não tem olho, eu começo alguma coisa que o meu olho faz por onde começar. Né? Olha só, a gente é Mas bem parecido também, só começava pelos olhos também, quando começava a desenhar. então, algumas coisas que... Padrões, né? Padrões que a gente tem. Mas, cara, tem uma outra animação que tava tendo aqui que eu falei assim, caraca, que era do robô, aquela Sim. que aí no final, quando chega, eles estão lá falando liberdade, e Sim, aí sim. mostraram que eram seres humanos e eram negros, aí fez toda o coisa do sentido, tipo, caraca, era só banco filho da Xuxa, né? Ali, e aí de repente chegou aí, toma, ó, eram humanos que você estava escravizando, seus desgraçados. Sim. É a loucura de ter algo trabalhando para você o tempo inteiro, de você. Também chega na alienação da gente não entende, né? De que esse discurso, eu consegui tudo sozinho na minha vida. Meu amigo, se você mora no meio da cidade, você pisou num asfalto, você comeu a coxinha ali, você não fez nada sozinho, não, meu amigo. Se você botou uma camisa comprada na C&A ou comprada em qualquer outra loja, você não fez nada sozinho, você não costurou nada sozinho. Você foi criado, você está sendo criado o tempo inteiro por milhões de pessoas. Não tem essa de estar sozinho. Sim, sim. É uma coisa que eu tava comentando esses dias que uma pessoa vem e fala assim, minha mãe, eu falei assim, que bom que você teve mãe. Aí ela se tocou, Lucas, foi mal. Não, relaxa, de boa. Você não tem nem o porquê falar isso. Mas só esse adendo. Aí a pessoa até se sentiu mal depois, eu falei, relaxa, filho. Mãe todo mundo tem. Não, genitora todo mundo tem. Mãe às vezes é complicado. Tá chegando uns trabalhos antigos aí que me dá vergonha. Relaxa. Uma coisa que eu queria te De boa. perguntar. Teve um dos trabalhos que eu vi e eu fiquei assim, caraca, e esse trabalho logo logo vai estar em mãos. Você falou que trabalhou com Carlos Ruas, né? Então você fez a animação do Batalha dos Deuses, né? É toda eu. Toda a série da animação do Sábado Qualquer foi eu que fiz, junto com o Rui. Caraca. Eu trabalhava na produtora do Felipe Neto, na Paramaker, que era a produtora que fazia. Tanto que tem um dos episódios tem o Felipe Neto lá aparecendo. Nossa, cara, vai chegar, tá para chegar agora. A gente teve a atualização do Batalha dos Deuses, tá para chegar. Tô ansioso, ainda mais que tem orixás, né? Então, tipo, eu fiquei mais feliz ainda. O Fernando também ficou feliz pra caramba. Pô, então tu trabalhou na parte do Batalha, caraca, que show. Sim, sim. Acho que foi a última animação que a gente fez por lá. Depois a gente teve mais algumas outras que a gente fez fora da Paramaker.
que ele fez por financiamento coletivo. A gente tentou voltar algumas vezes, mas aí já estava com agenda diferente, com outros tempos, e era sempre mais complicado. Mas foi a minha primeira série animada que eu trabalhei assim. Era punk porque no começo era só eu trabalhando ali. Aí eu trabalhava nessa produtora, tinha que fazer, simplesmente só tinha que fazer 2 episódios de animação por semana. Um para o Carlos Ruas e um pro Canal do Otário. Não sei nem se ele tem canal hoje em dia ainda. E eu estava começando a animar, queria entrar numa produtora, queria ter espaço. Tá, eu aceito. Foi-se a vida, porque eu passava, às vezes, a semana inteira lá trabalhando. O pessoal começou a me chamar de caseiro. Tava naquele espectro que, tipo, eu fui lá para fazer entrevista, fui todo arrumadinho, de camisa social, calça. E quando já estava na empregada, eu ia de camiseta e short, e chinelo. Porque eu não saía de lá. Eu deixei de ver minha família, fiquei com uma barba gigante, foi quando também o cabelo cresceu muito. Eu virei realmente um ermitão dentro da empresa. Aí depois disso eu falei, pelo amor de Deus, tem que ter vida. Aí já normalizou hoje em dia, já tenho mais vida sem ser só desenhando. Mas eu gosto muito de desenhar. Nossa, eu tava trabalhando todo dia lá no pastinho de escola. Quando eu voltei pra portaria, eu falei assim, gente, eu nunca deveria ter saído da minha portaria. Eu cheguei pro meu chefe e falei assim, olha, o dia que eu falar de eu sair daqui, você me dá um tapa na cara. Ele falou assim, posso? Pode. Pode. Deve. Até meus projetos pessoais agora, o mangá e o curta aí, eles estão dentro de uma estrutura de trabalho que eu acordo, vou lá tomar meu café. Caiu de novo. Novo. Eita. Mas não tem problema. Eu acho que ele daqui a pouco tá aqui de volta com a gente. E espero que vocês estejam curtindo os curtas que estão sendo passados. Voltou. Tô. Pera. Tá carregando o vídeo aqui, não tá entrando, entrou. Voltou. O que eu falei por último? Nem lembro agora. Não, tava falando Do teu trabalho. Sim. Assim, que no meu dia a dia eu começo mais ou menos às 9 horas e 6 horas da tarde eu paro. Independente se é trabalho meu, se é trabalho de outros clientes, 6 horas eu paro. E final de semana eu não trabalho. Final de semana, às vezes eu tiro para desenhar alguma coisa por prazer, mas trabalho mesmo não faço, não, porque senão não tem vida, senão é loucura a gente viver só por trabalho. Isso aí era a empresa que eu e meus amigos tínhamos criado lá em Duque de Caxias. Era Duque de Cartoon. Essa foi a animação que a gente fez pro livro do Rafael Dracon, o Dragon Jeter. Foi uma das primeiras animações que a gente fez comercialmente, assim. Cara, eu já li Dragon Jeter e eu achei muito foda. Eu também gostei muito. Tem muita referência a videogame e tudo mais, eu gostei bastante. E... Pode falar. Não, é isso. Eu gosto de desenhar e falando também para qualquer pessoa que trabalha desenhando aí, Tomás, desenhe, trabalhe, mas não se mate de fazer. Tenta encaixar tudo dentro do seu horário, assim. E obviamente, vai ter momentos que tu vai querer passar, virar madrugada e tudo mais, não tem problema, faça o que você quiser, mas entenda que isso não precisa ser a sua vida total. Acho que hoje em dia eu tenho muito mais referência para desenhar, para expressar a arte, porque eu posso viver a minha vida, porque eu saio daqui, vou andar de bicicleta, vou fazer capoeira, até um vídeo que eu devo lançar amanhã no Instagram, falando sobre equilíbrio, que é muito difícil da gente... Falam tanto, né, de equilíbrio mental, de você ser equilibrado na vida, só que eu acho que é muito difícil de você aprender a ter equilíbrio se você não conhece fisicamente o equilíbrio. Se você não se equilibra o seu corpo, você não sabe o ponto de equilíbrio do seu corpo, de como parar para fazer um chute na capoeira ou andar de bicicleta. Há 4 anos atrás eu não sabia andar de bicicleta, eu aprendi faz 4 anos. E depois disso, foi muito mais fácil entender o que é equilibrar. Que basicamente eu achava que era você ficar retinho, parado lá naquele ponto, e não. Na bicicleta, quando você está equilibrado, você começa a cair para um lado, tá, eu tô caindo, vai indo para outro lado. Aí quando começa a cair para outro lado, tá.
Então tá caindo o tempo inteiro, tá equilibrado, cara. Você tá em queda o tempo inteiro. E entendendo o que é cair e coordenando essa queda. Então, eu acho que trabalho também tem que ser isso. Você tem que coordenar, você tem que estar num ponto que esteja equilibrado ali, sabendo coordenar. Tá, até aqui tá bom. Ah, tá, agora preciso fazer outra coisa, até aqui tá bom. E assim a vida vai indo. Nisso que você tocou, eu já teve uma época minha que eu não tava conseguindo. O Raga sabe. Eu tava fazendo a revista do Giro da Semana. O meu corpo teve um momento que ele falou: descansa. Porque é como se o corpo falasse: eu estou te pedindo para você parar. E aí eu cheguei e falei: pessoal, gente, desculpa, mas eu não vou poder continuar com a revista porque meu corpo falou para parar. E literalmente, meu corpo, eu tive uma estafa que eu tive que escolher alguma coisa para eu pagar. E foi justamente o que estava me tirando o sono de passar de um dia para o outro, era a revista do Giro da Semana. E Sim, aí eu. a gente também tem que entender isso, né? A gente não eu já ouvi isso várias vezes, que a gente é tipo uma armadura, né? O esqueleto da gente, o corpo da gente é uma armadura pro cérebro, que o cérebro é a gente. Não. A gente é o corpo inteiro. A gente é o corpo, a gente é intestino, a gente é pelo, a gente é pele, é joelho, é coluna, a gente é tudo isso. Seu corpo inteiro está trabalhando ali para fazer você. Você não é só o seu cérebro ou uma consciênciazinha lá no meio dele, não. É tudo. Tudo te organiza como pessoa. Bem, Raga, se tem mais alguma pergunta, pode fazer pergunta. Não, tô tranquilo. Podemos seguir para as partes finais. Eu queria falar um pouco do mangá também, que está lá na campanha. Deixa eu voltar então lá para a campanha. Tirando aqui. E lá tem 2 pontos, né, da animação e do mangá. Cadê? Tá aqui. Apoia-se. Voltando. Vamos descer aqui embaixo. Esse aí, o Entardecer Eterno. Esse aí é o mangá que já tá. Acho que até o primeiro volume sai mês que vem. Eu tô finalizando o dinheiro que eu consegui, tanto com esse daí que tá aí, mais o Pix, né? Que muita gente me ajudou no Pix. Já me proporciona espaço para poder terminar o primeiro volume. E também mangá se passando no Rio de Janeiro, no Brasil, com cultura brasileira. O personagem principal se chama Mochila de Criança. E é muito também sobre apego também. Acho que é um tema muito recorrente na minha história. Essa história já está marinando na minha cabeça faz uns 10 anos. Levando em conta, misturando Hokuto no Ken e Furby. E eu quero brincar com essa ideia do herói solitário que caminha em direção ao horizonte, como a gente vinha em Velho Oeste e tudo mais. Então, o que é caminhar? Porque basicamente o horizonte no cinema, né, sempre foi usado como a morte. Então a gente essa vida, a nossa vida é sair de um ponto e ir até a morte. E o que tem no meio disso e o que é chegar na morte? A gente quer chegar na morte e tudo mais. Eu sempre me faço muita pergunta nisso. E eu não sei como é que é para vocês. Vocês me falaram que escrevem, então imagino que vocês criam muitas histórias também. Vocês começam por qual parte da história? Aqui dentro na telha. Que dá na telha? Eu sou caótico na criação. Eu parto daquilo que eu sinto vontade. Eu já não. Não. Qual que é a tua parte? A minha parte eu tenho que ter um começo. Eu tenho que ter eu não consigo começar do meio, começar do fim. Eu acho até incrível quando a pessoa chega pra mim e fala assim: eu comecei do fim, eu comecei com a palavra final, eu comecei pelo título. Não. Eu preciso literalmente ter um começo. Defina começo, Lucas. Então você vai me achar incrível, porque eu comecei pelo final dessa história. Eu sempre começo pelos finais. Não, assim, eu tô entendendo vocês dois, mas parem pra pensar.
o que é o começo e o que é o fim. Depende do referencial adotado. Eu sei disso, mas eu nem que eu seja aquele abrir os olhos. Eu já usei um poema meu que o abrir os olhos foi pro final. Porque chegaram pra mim no Sergal, lá onde eu tava me apresentando, né? Uhum. E falaram pra mim assim, poxa, o abrir os olhos parece que você tá falando no final, porque realmente no poema, o abrir os olhos ele deu a entender o final, Uhum. né? Eu falei assim, pô, legal, eu literalmente eu peguei o caderno, eu apaguei, sujei todo de borracha, foi muito irado. Não foi. E aí eu coloquei o poema, o que eu tinha escrito no começo, no final, no começo lá, ele foi pro final e aí, tipo, toda aquela parte que tava com. Tanto que ficou um apagão assim, aí eu coloquei dois, né? Que era um sketchbook que eu tinha. E aí eu coloquei eu coloquei no final, entendeu? Aí a partir dali tu foi voltando. Eu fui voltando, mas, cara, acho que foi a única luta que eu tive assim do coisa, mas o restante foi muito Esse, irado. esse é o meu processo. Meu processo é muito esse. Eu gosto, eu vejo, eu faço uma pergunta, tá? E se acontecesse isso, tá? E como é que eu faço para chegar até isso? De chegar num ponto dessa história. E dali eu vou tirando, eu vou fazendo os personagens se encontrar com esse. Eu acho que para mim é muito mais fácil começar pelo final do que ter um início e ir para ver até onde vai chegar. Eu acho que eu tenho muito, na minha terapia eu falo bastante isso. Eu tenho muito, muito tema com a morte. Para mim é um fascínio gigantesco a morte, assim. E eu acho que é por isso também que eu gosto de buscar histórias que vão do final e vou voltando para poder montar elas. Me dá uma coisa boa fazer isso. Eu te falo que até nas minhas leituras de carta, eu Hum, começo as minhas leituras de carta eu faço passado, presente e futuro. ah, Eu sou envolvido com as parcas, né? Com todas as partes que são passado, presente e futuro. E eu começo literalmente passado, presente e futuro. Eu sempre faço isso. uhum. Muito Não, bom. tanto que eu falo pro pessoal, gente, a pior coisa é você pedir o futuro numa leitura de cartas. E muda. Que muda. E muda por causa do passado. Sim, e passado, para mim, ensina muito mais às vezes do que você saber o que vai acontecer no futuro. E a gente, venhamos e convenhamos, a nossa vida, ela tem o coisa do presente. O que é o futuro pra gente é o nosso presente. Sim. O que a gente tá vivendo agora. E isso literalmente pra gente aqui é o que o futuro e a gente tá vivendo o presente. E isso se tornou o passado pra trás. Uhum. Sim, Né? Mas sim. eu gostei de saber que agora o Eternamente Eterno, ele já tá Entardecer eterno. é? Entardecer eterno. É, o Entardecer até o TDAH, Entardecer até já tá o primeiro capítulo. Eu quero ver o primeiro capítulo. Não sei se ele vai ser só para apoiadores ou ele vai ser livre. Não, não. O meu conteúdo inteiro é para todo mundo. Eu estou pedindo ajuda de uma maneira bem comunista. Até também uma parte do conteúdo que eu vou criar vai ser, vou fazer lives e vou mostrar os processos também, tanto de ou seja desenhar uma página, seja fazer um storyboard de animação, criar um personagem. E eu quero deixar isso aberto para todo mundo. No vídeo que está ali no Apoia-se, está falando de que eu tive muita dificuldade, como a gente vem de família pobre e tem para poder entrar em escola de animação no Brasil é caríssimo. Então, eu tive ajuda de amigos que me emprestavam um computador no final de semana para poder aprender. Minha primeira animação que eu fiz foi papel, né? Eu não tinha mesa de luz, eu era meio brigado com meu pai, então não queria pedir para ele fazer uma para mim nem nada disso. Eu pegava uma folha de papel, durante o dia, né, que a janela estava com sol, eu ia lá, botava a folha de papel na janela e desenhava em pé
para poder ver a parte de trás, para poder ver o quadro anterior. E usava a janela, e não era nem a janela lisa, aquela que o vidro é todo tortinho, para poder ir desenhando. E então eu sei que tem muita gente que tem vontade demais de poder aprender e poder se expressar, mas não tem quem ensine ou quem fale minúcias. Às vezes tem coisas que são pequenininhas, mas faz tanta diferença para você poder se estruturar na hora de desenhar, porque há tanto animação, quadrinho, ilustração, livro, que seja, quando a gente vê pronto, parece, cara, como é que começa isso? Como tu falou aí, vai pelo começo, outro vai caótico, eu vou pelo final, e saber esmiuçar isso, saber, tá, você tem que pegar um pedacinho, tu vai começar daquele pedacinho, mas qual pedacinho? E como posso ver o pedacinho? Então, eu quero falar muito disso nessas lives e a galera que for me ajudando aí no Apoia-se vai poder proporcionar isso para muito mais gente, porque vai ser tudo de graça. Vai ser tudo de graça. Vai ser realmente um financiamento coletivo, vai ser literalmente o propósito de. Porque vai ser algo que é pra galera e algo que vai ajudar. Sim, Cara, sim. Não quero deixar nada fechado. Não tá dentro da minha filosofia isso. idem, idem. Eu tenho muito isso daí também. É, tu falou uma coisa, eu lembrei de um amigo, tem um amigo meu Uhum. também, o Divergente e tudo, que ele, para escrever, ele literalmente ele pega várias palavras, ele joga essas palavras, ou ele já fez isso em sala, de pegar, anotar as palavras no papel, jogar elas e literalmente ele ir abrindo e escrevendo por essas palavras. Ou Uhum. ele literalmente colocar essas palavras num próprio papel assim, espalhadas, e aí ele vai pegando as palavras e vai escrevendo. Sim, nossa, é muito bom a gente se permitir criar e poder elaborar o nosso processo, se conhecer dentro do nosso processo. Não que a gente não vai ter. Em parte de animação, tem muito processo que precisa ser comum, porque se trabalha com equipe. Então, tem muita coisa que é de cunho comum, assim, porque se você não faz, as pessoas vão se perder dentro da equipe e não vai facilitar a vida do outro, ou como vive na cidade. Por exemplo, fazendo a faculdade, eu era a única pessoa com mais 40 na faculdade, tinha muito garoto de 20, 22. Nossa, quanto de gente que ia fazer cenário, ou ia desenhar os personagens, e abria o Photoshop e não botava camadas, simplesmente fazia tudo numa camada só. Aí a gente chegava, tem que mexer naquilo ali. E a pessoa, mas eu já fechei a camada aí. Tu achou que tu fez um desenho perfeito, que não ia ter mudança nenhuma? Como assim? E é importante saber essas coisas para trabalhar em equipe. E eu quero passar muito esse conhecimento também. Tu falou de. Cara, na minha faculdade de computação tinha um senhor. Tinha Hum. literalmente um senhor lá aprendendo com a gente. E ele falava, eu quero poder passar a minha vida sem não ter uma resposta porque eu tô em dúvida. E aí Uhum. Muito bom. Muito bom. ele a resposta dele na sala, peça a resposta dele no TCC, entendeu? O TCC dele junto com as outras meninas foi de farmácia. Teve farmácia que usou o TCC deles. Cara, eu achei muito show de bola. Eu acho que para faculdade, ou mesmo para aprendizado, não tem idade, cara. Não tem Uhum. escolha. Sim, sim. Lógico, você precisa ter uma base, você precisa saber ler e escrever. Mas, cara, não ter medo, entendeu? Ter coragem de enfrentar, Sim, eu entendeu? busquei a faculdade muito para ter confiança em fazer esses trabalhos, em ser diretor de animação. Eu tinha muita ideia do que eu queria desenhar e tudo mais, mas não tinha confiança. Aí muda muito, muito a cabeça da gente. Teve um momento na faculdade que foi transformador, assim, quando a professora de direção de arte falando sobre cor, aí estava mostrando as cores de um projeto e tudo mais, e eu perguntei para ela qual cor eu escolho. E ela simplesmente falou para mim: você pode escolher a cor que quiser, você não tem cor certa para escolher, você vai experimentando, você faz o que quiser.
E, nossa, eu nunca tinha escutado alguém simplesmente falar, você faz o que você quer. E muita gente passa por isso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode. Muita gente não tem a permissão, não se sente permitida a fazer isso. A realmente experimentar a ponto de poder ter o poder de escolha da própria vida, do próprio gosto. Sim. Bem, tem alguma coisa que a gente deixou de lado? Tem alguma coisa que a gente não falou? Então, eu acho que eu falei de tudo que eu queria. Tudo, tudo, Bem, tudo. a gente pode ir então para o momento da música. Então bora. Bom, Jabuti, a gente faz uma brincadeira aqui de misturar o tema da noite com, com canções que possam de alguma maneira representar Hum, momentos, ideias. E hoje a gente vai tentar indicar canções que combinem com o Killer Jabuti Animações. Quem vai tá. dar a primeira indicação é o Lucas e você fecha. Lucas, manda lá. Bem, uma coisa que é recorrente, que está tendo aqui, e eu gosto, é de, às vezes, pedir playlist pros autores, perguntar se tem, né? Lógico. Uhum. E aí, ir de acordo com a playlist, ou até mesmo, às vezes, inovar. Falar assim, olha, eu achei essa música aqui interessante, e a pessoa vai lá e coloca na playlist dela, né? E a gente teve meio que já uma troca de ideia logo no início, porque o Jabuti ele falou que ele trabalhava em silêncio. Ele até explicou agora, ele explicou aqui pra gente. E aí eu falei assim, mas tem alguma coisa que você ouve? E aí ele falou, eu ouço inícios de músicas, de games. Eu Sim. falei, pode ser, pode ser. E aí tem uma que é muito nostálgica pra mim. Eu passei muito. A gente tá falando de algumas coisas de nostalgia, né? E eu passei muito Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei no PlayStation, sem ser Legend of Mana, foi o Chrono Trigger. E aí, Falou correto, falou direito, falou Chrono Trigger. E aí eu falava Tiger, tá? Já que eu não falo Tiger direito, então eu falava Tiger porque eu falava. Agora vocês entendem, né? Já passei esse sufoco em fora. Aí eu falei, agora vocês entendem, né? Só porque é o Gago falando, e aí o pessoal, tá, entendi. E eu joguei muito tempo com o Tiger, eu adorei fazer os vários finais. Teve final que eu não consegui fazer. Eu tive que pedir para uma amiga minha me ajudar a fazer esse final, ela fez. Então, eu acho que é um jogo barra anime, porque tem um anime dele, que é muito e tem a ver com Dragon Ball Z, né? Parte da nossa infância também. É o Papa Akira que desenhava. Então Uhum. eu acho que essa é a minha indicação de música, porque você fez isso bastante hoje, inclusive na live. Obrigado. Ai, ai. Eu passei a playlist lá, mas acho que eu vou escolher outra música de outro lugar, que Pode escolher. é uma música, deixa eu só ver o nomezinho dela aqui direitinho. Cadê? Ah, cadê? Ah, tá. Ah, hum, aqui. É Stronger Than You. É a música que eu escolho. Essa música, Stronger Than You, vou te passar o link lá no grupo, pode ser? E aí, qual é a Tá me explicação em escutando? torno dela? A explicação em torno dela é a música de um dos meus desenhos favoritos da vida. Opa! A música de um dos desenhos favoritos da vida, que é Steven Universe, da criadora e Rebecca Sugar, pessoa inacreditavelmente fantástica de criação. E é isso nesse desenho. A Garnet é uma pessoa composta do amor de outras duas pessoas. E ela vai lutar contra uma personagem que claramente é mais forte que ela, mas essa música tá falando que ela é
mais poderosa porque ela é feita desse amor. Ela não se divide por conta que esse amor compõe ela e tudo mais. E eu acho que é isso, a gente tem que se unir. Sem união, vai ser muito complicado enfrentar qualquer coisa por aí, cara. E essa música acho que representa bastante disso. Esse desenho inteiro representa bastante isso. Muito bom. Então, estão aí as duas indicações. O Lucas já tá pegando aí o link de tudo. E agora, Lucas, está contigo. Bem, agora a gente vai falar o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas. A Tati já até se antecipou no. Nossa, que bom eu poder olhar o tweet. Já se antecipou na parte dela, falando que amanhã ela tem Originárias e sexta ela tem Rio Antigo, né? E aí a gente vai para a parte das despedidas. Eu, essa semana eu tive o aniversário do bar, Bahia, que foi lá nas Bibliotecas de Santos. Inclusive, foi aniversário do bar, que já tinha sido, na verdade, mas foi a comemoração também de 40 anos dos quadrinhos dele. E teve o Vini lá, que foi aniversário dele. Ele é marido da Narayana, também tem livros dele, tem histórias dele publicadas. A gente também comemorou. Peguei dois quadrinhos lá, um com o roteiro da Marcela Rossetti, que ela escreve Filhos da Lua pela VEC, que também fala de Santos, inclusive. E agora, por incrível que pareça, essa semana aparentemente eu não tenho nada. Por um milagre divino, não sei como. Até então, eu acho, eu não tenho nada no final de semana, né? É difícil isso. Eu acabei falando pro Raga, eu falei, cara, eu não tô tendo no final de semana. Mas vamos ver, né? Minto, eu acho que eu tenho bagulho de games para talvez ir, foi chamado, mas ele começa muito tarde. Aí eu não sei se eu vou. Ele vai ser corujão, e ele vai ser sexta para sábado, na verdade. E aí eu não sei se eu vou. Depende de como eu vou sair sexta-feira do trabalho. Se eu não sair cansado, né? É... E aí, eu dia 13 e 14 tenho evento para ir que eu vou estar com minha área dos jogos de tabuleiro do RB para todos. E contigo, Jabuti, o que rolou na tua semana, o que vai rolar nas próximas? Tu tá Tá, mutado, isso, Jabuti. tá anotado. Eu esqueço. O que rolou na última semana foi trabalhando mais ainda nessa parada de propagandear o projeto, né? O Apoia-se. Eu estou bem dentro disso, mas fui para um domingo, eu tinha ido num Casa Pequena África, aqui no Corno Urbano de Buenos Aires, que é de minha amiga Mati e da esposa dele, Elisa, que são dois músicos inacreditáveis de candombe. Eu aprendi a tocar atabaque lá, atabaque de candombe. Estou me reunindo muito com um grupo toda quarta-feira aqui perto da minha casa. São meus amigos da capoeira, mas eles fizeram um outro grupinho, então fazendo roda de capoeira lá. Maravilhoso, bom. Façam capoeira, gente. É bom demais capoeira, é muito bom, muito bom. E essa semana eu vou tentar fazer mais páginas do mangá, mas eu saio pouco de casa. Eu saio muito pouco de casa. Mas eu quase sempre estou indo muito para minha companheira, ela é cabareteira também, então ela canta muito em cabaré por aqui. E várias vezes eu vou no cabaré dela e tudo mais, maravilhoso, e faz bastante sucesso aqui na parte boêmia de Buenos Aires, que é em San Telmo, e Balvanera eu acho, se não me engano. E às vezes eu dou um pulo por lá também para poder ver ela e tudo mais, e ficar no lugar também, que eu gosto do lugar e tudo mais. É isso. Acho que é isso que eu tenho na minha semana. Mas eu quero muito desenhar meu mangá. O Raga faz capoeira.
Ele Ah, qual que tu faz? Que Angola ou faz regional? O nosso era muito voltado para o regional, mas inevitavelmente a gente treinava tudo, mas o foco era mais regional. Ah, eu tô dentro da Angola, eu gosto muito Ah, da... bacana. Hoje em dia que meu corpo já não tem muita flexibilidade, muita velocidade, a Angola tá sendo muito É bom. porque na capoeira mais contemporânea a gente perpassa a evolução da roda de capoeira, ela é uma evolução partindo da Angola, que é o São Bento Uhum. Grande, né, de Angola. Aí vai para Banguela ou Benguela, se preferir chamar, e depois avança para o São Bento Grande, São Bento Grande que eles chamam de regional mesmo. E aí já é aquele Uhum. jogo mais rápido e pegado. É assim que mais ou menos se joga capoeira na contemporânea. Mas ainda tem grupos muito focados em Angola. Por exemplo, em São Luís, quando eu estive recentemente, eu conheci lá no bairro mais antigo da cidade. Tem uma casa de capoeira só voltada para Angola. Um ambiente todo com Ah, referências de Angola. Belíssimo o lindo, local. lindo, lindo, lindo. Ah, eu faço com o mestre Alacolá aqui em Buenos Aires, pessoa maravilhosa, ensina muito bem. E, nossa, tem sido Eu fazia quando era mais novo, fazia capoeira e Kung Fu numa igreja evangélica. Uhum. E pô, até hoje eu acho muito incrível meu mestre ter levado a gente fazer capoeira dentro De uma de um igreja centro de evangélica. Umbanda, quando a gente treinava ukulele, o cara era evangélico, ferrenho, assim, levou a gente, porque a capoeira ligava ele, a arte marcial ligava Aham. ele, era mais Kung Fu, era da igreja evangélica, mas ele estava lá dentro com a galera do terreiro, por causa da Aham. capoeira. Era muito incrível, muito maneiro. A gente foi treinar uma ukulele no centro. E isso me pegou por 30 anos, eu fiquei pensando, tem que fazer capoeira, tem que fazer capoeira. E chegou ano passado, eu falei, não vou passar mais desse tempo, eu vou fazer esse negócio. Uma amiga me levou e tô até hoje. Olha aí, Lucas. Muito bom, cara. É, Gente, tô assim, velho, como você já apresentou pra gente da parte de Buenos Aires que eu não esperava, algumas coisas tendo aí em Buenos Aires. E, cara, Não, Ainda mais, capoeira já é do mundo, não é mais só do Brasil, não. sim, sim, sim. mas não só capoeira, ô Raga, é porque assim, tá tendo, vocês sabem como que tá Buenos Aires aí, que eles estão Sei. que cortaram o 6x1, tá fazendo 7x0, tá tendo revolta eu não sei em qual parte da Argentina, eu sei que é boa parte da Argentina, até porque tá tendo uma briga constante aí, Sim, né? tá. Teve greve geral semana passada. Então, e aí você mostrar uma outra visão da Argentina, uma visão bela, né? Eu sei que é até meio ruim falar isso, mas é o que tá acontecendo, cara. É o que Sim, sim. É o que eu sempre penso quando mostram países na África, países que estão em situação de guerra também na Ásia, ou leste europeu, ou Oriente Médio, que vira estigma, esse estigma, né, de ali é o sofrimento e a tristeza total, mas as pessoas, não quero romantizar de forma alguma, assim, tem muita merda, mas as pessoas tentam viver, tentam realmente. Eu, sendo do Rio de Janeiro, nascendo num ambiente de extrema violência, as pessoas estão lá tentando realmente viver, tentando sair desse estigma, lutando ferrenhamente, com muita força para poder sair disso, para é o poder realmente ter uma vida normal. literalmente o estereótipo, é o que a gente tava falando mais cedo, é o estereótipo que o pessoal coloca. E Uhum. aí, liga pro estereótipo, já acha assim, a pessoa é tal coisa, vai fazer tal coisa, ou a pessoa é desse jeito e vai ser desse jeito. É o Sim, estereótipo, sim. é o É, estereótipo colocado argentino. sim, não. O Argentina tem muito. Aqui o racismo ele não tem como fazer comparação, né? Qual que é pior, qual que é melhor. Racismo é racismo, é uma merda. E aqui eles têm muito apagamento das pessoas negras. Eles tentam apagar por conta que, em teoria, a população branca é maior, mas não é. Tem muita gente marrom, tem muita gente preta, e obviamente, como no Brasil também, tem muita gente que não se considera dessas etnias.
que falam que a maioria no Brasil é pardo, mas pardo é quase como uma ideia de falar, não, não sou preto, É, não sou preto. Porque é quase como funciona com o feminino também, né? As pessoas não se colocam mais femininas porque dentro da nossa sociedade ser feminino você vai ser ostracizado, você vai ser abusado, vai ser colocado como menor. A gente tem um espaço, um se coloca como dominante, como o que vai oprimir, e o outro como oprimido. E o feminino, eles colocam o feminino como o que tem que ser oprimido. Então, todo mundo, não importa se é hétero, se é homossexual, a pessoa às vezes não quer se colocar como feminino para não ser oprimida. E a mesma coisa com raça também, com etnia. sim, é bem isso. Bem, gente, desculpa o tanto tempo que a gente teve aqui, pra ti também. É que Não, foi mas pelo menos eu adorei muita também. conversa, né? A gente conversou de várias coisas, então a animação ela tem vários lados, né? A animação ela tem, pô, tu tem stop motion eu sou vidado em stop motion, eu sou muito feliz Adoro. em... Eu nunca imaginei que podia fazer, é muito bom, é muito gostoso. Eu fico justamente pensando nisso, porque você tem que mudar toda hora a posição. E são várias partes de fotos que você está colocando ali para poder Parece movimentar. complicado, mas é uma das mais gostosas de fazer, porque mescla muito fotografia com filmagem, assim, e desenho também. É muito interessante quando tu vê os pontozinhos que você pode mexer ou não. Sim. Bem, então a gente vai estar indo para a parte da despedida. E aí eu vou passar por Raga. Raga, é contigo. Eu quero dizer que esse giro desse ano, Lucas, foi o mais informal que nós já fizemos aqui. Nós tangenciamos tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fico até com medo de dizer que a gente não divulgou o Killer Jabuti. Mas enfim, Jabuti, espero que a gente tenha dado o devido espaço ao seu trabalho. Volto a dizer, é muito bonito o seu trabalho. Espero que você possa realizar o seu desejo, porque você mesmo já disse, você vai colocar gratuito para a comunidade quem quiser assistir. Por si só, isso já é lindo demais, é belo demais. E eu quero ver isso brilhar para quem puder ver brilhar. Dito isso, quero aqui agradecer a presença do Jabuti. Quero agradecer a quem nos assistiu até aqui e convido vocês agora para a nossa despedida tradicional. Talvez o Jabuti reconheça. Caso não reconheça, a gente explica depois nos bastidores. Dito isso, Lucas, Jabuti, peço para que vocês junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Tchau. Lilica. Tchau, Lilica.